agora justamente falar sobre o comportamento de juros aqui no Brasil, juros futuros em dia de decisão de Copom e depois de todas essas atuações do Tesouro que falamos. A maior atuação em mais de uma década. A recompra de títulos acabou aliviando a pressão no mercado de contratos de DI futuro e as expectativas para a Selic estão consolidadas em corte de 0,25. Por outro lado, petróleo e a ameaça de paralisação dos caminhoneiros estão gerando aí muita discussão, muita instabilidade. Quem nos ajuda a entender este cenário todo complicado é Renata Pedini, editora da Broadcast. Renata, seja bem-vinda à nossa programação. Minha cara, um ótimo dia a você. Um ótimo dia para você também, Gabriel. Ótimo dia também para quem nos assiste. Eu já trago uma informação atualizada. O Tesouro não só fez essa mega operação na segunda-feira e ontem, como já voltou ao mercado nesta manhã. Acaba de anunciar mais uma operação, leilões de venda e compra de LTN e NTNF, papéis pré-fixados. Por quê? Justamente porque ainda precisa dar vazão para investidores que assumiram uma posição equivalente a uma aposta na redução da Selic. A redução da Selic continua a ser esperada, mas em menor ritmo e num orçamento menor também, né? O que equivale a dizer que não deve cair tanto quanto esperava anteriormente. Tudo isso tem a ver com o estresse provocado pelo conflito no Oriente Médio e também pelo choque de oferta em função da disparada nos preços do petróleo e também do fechamento ali do Estreito de Hormuz. Então, a gente tem um ambiente de muita pressão nos mercados financeiros e juros futuros que embutem as expectativas para a inflação e para a Selic sentem isso muito fortemente, né? Tesouro, como você destacou aqui no início da nossa conversa, fez a maior intervenção, até ontem já era a maior intervenção em títulos em pelo menos 13 anos, com esses 42,5 bilhões de reais, 42 bilhões e meio de reais, e esse valor deve crescer a partir da operação de hoje, resultado que a gente vai conhecer logo mais nesta manhã, né, tão logo termine a operação. É, a gente tem como uma justificativa esse ambiente de estresse que deixou o mercado futuro de juros disfuncional. Isso aconteceu, a disfuncionalidade, enquanto o mercado fazia a sua reprecificação, ajustava as expectativas para a Selic nesse ambiente, não só do petróleo, vale lembrar, a gente teve uma rodada de dados de atividade e também de inflação que surpreenderam para cima. Então, o mercado passou a trabalhar e formou um consenso para uma redução menor da Selic no dia de hoje, 0,25 ponto percentual e mais um ciclo terminal com a taxa, ou melhor, a taxa terminal, né, final do ciclo, um pouco mais elevada. Para a gente dar uma ideia aqui para o nosso espectador, ontem havia 80% de chances de um corte de 0,25 ponto percentual da Selic contra 20% de manutenção e a taxa terminal nos cálculos do economista-chefe do Banco BMG, Flávio Serrano, passou para 13,75%, Gabriel. É isso que o mercado embutia ontem ao final do dia. E havia ali um bom comportamento das taxas, muito em função da operação do Tesouro até ontem, né? Isso aliviou o estresse, deu saída para o investidor naquele ambiente disfuncional. Houve uma reprecificação, de novo, as taxas muito elevadas, então quem estava numa posição vendida estava numa posição desconfortável, ao mesmo tempo outros comprando com taxas mais elevadas. Então, é isso que o Tesouro faz, né? Inclusive, uma atuação muito elogiada, vista com mérito pelos participantes do mercado. E aí, um bom comportamento. Mas, ao fim do dia, voltou a pressão com o petróleo e com essa ameaça de greve dos caminhoneiros que você também mencionou. Então, quando tem um risco, o ambiente piora mais uma vez, e aí é natural que o Tesouro volte a mercado para aliviar a pressão e reorganizar, né, a bagunça, vai tornar o mercado funcional mais uma vez. De novo, destacando, a gente conversou com gestores de fundos multimercados e eles destacaram que esse segmento estava bastante posicionado em aplicações em juros domésticos, apostando no afrouxamento monetário, e que foram pegos de surpresa, tanto pela guerra
quanto pelos efeitos nos ativos financeiros. A gente vai ter que esperar, né, o resultado desse leilão. A tendência é que o mercado futuro de juros volte a mostrar um bom comportamento, então com as taxas praticamente estáveis, sendo as de curto prazo travadas ali na expectativa para uma redução da Selic em 0,25 ponto percentual na noite de hoje. E aí, foco é todo no Banco Central e na comunicação, que vai dizer a partir dessa provável redução, né? O mercado acredita que vai reduzir, porque se não fizesse isso, ia contrariar a comunicação anterior quando deu essa indicação. Mas a comunicação deve ser bem diferente. Há uma expectativa de que o Banco Central traga projeções de IPCA mais altas, isso seria o lado firme aí do comunicado, e além disso, que ele também adote um tom mais cauteloso, data dependent, então dependente de dados, esperando a evolução do cenário sem se comprometer com os ritmos à frente. Gabriel. Atenção total para se vai ter ou não guidance, para o balanço de riscos e para a projeção no modelo do Banco Central para a inflação. São 3 pontos aí de extrema atenção que a Renata Pedini nos destaca. Obrigado pelas informações, Renata. Nova intervenção do Banco Central. Estou olhando agora para a curva de juros. Tá bem mista, então os DIs mais curtos estão com pequenas quedas de 0,1%, 0,2%. Os DIs mais líquidos ali para, por exemplo, para a casa de 2030 ainda são mais líquidos depois da virada do ano. Por volta ali com pequenas quedas de 1,1, de 0,1, 0,15. Os DIs de 5 anos, 2031, também com pouca movimentação. Vamos ver como é que o mercado de juros futuros vai se comportar ao longo de todas essas próximas horas, até a realização desta reunião do Banco Central. Obrigado, bom dia para você e bom trabalho. Para você também, Gabriel. Valeu.